Sabadão do Resumão de volta aqui no canal Pibarel Hard. Eu sou o Lucas, você já me conhece, né? Tem esse canal que já faz quase 10 anos aí de existência falando sobre hard PC Gamer e hoje não vai ser diferente, pessoal. Resumão semanal, onde eu trago as principais notícias do mercado de hard PC Gamer em um único vídeo no formato mais compacto. Na descrição eu coloco os nossos links afiliados de lojas parceiras do canal, caso você queira ajudar esse trabalho a se manter no ar. Vai fazer um upgrade, comprar uma peça nova na Terabyte, que vende PCs, enfim. No AliExpress tem uma variedade incrível de coisas. E na Amazon, qualquer coisa lá estará muito me ajudando. E também coloco o quê? Os tópicos do resumão para que você possa ir navegando, escolhendo as notícias que você eventualmente queira acompanhar, ok? Também nós temos o nosso grupo de promoções do Telegram, onde eu divulgo algumas promoções pontuais sem fazer spam para vocês. Caso queiram participar do grupo, também está aparecendo aqui um QR Code na tela, acho que é nesse canto aqui, acho que é aqui o QR Code, né? Enfim. Vamos começar com mais um resumão, mas rapidamente vejam a propaganda do nosso patrocinador no vídeo de hoje e dando início aqui então para mais um resumão. Pessoal, vamos falar de placa-mãe X670E Taishi. A gente sabe que esse modelo da ASRock costuma ser ali um dos melhores entre todos os parceiros e um dos melhores da ASRock também. E essa placa teve as suas especificações parcialmente divulgadas. A ASRock criou a página do produto, embora a placa não foi lançada ainda, mas nós já temos alguns detalhes acerca de como essa placa é, quais os recursos que ela tem a oferecer alguns meses antes do seu efetivo lançamento, que agora já está confirmado aí para setembro, está muito perto para ter os Ryzen 7000. Então a ASRock divulga que é uma placa que tem 26 fases usando DRMOS. Cara, isso aqui, para o cara que vai fazer o overclock, é um sonho de consumo, até digo aí entre aspas, desnecessário, né? Claro que de repente para algum cara isso aqui pode ser útil, né? Essa placa tem slot PCI Express 5.0, o primeiro X16, o segundo sempre vai ser X8, então ele vai dividir X8 e X8 se você usar duas placas. Hoje em dia é difícil alguém que faça SLI Crossfire, geralmente só usa uma placa convencional mesmo, né? Mas essa placa não tem slots X1, de repente você vai utilizar alguma placa de captura, você vai ter que dividir as pistas com o slot de cima, mas isso não vai limitar de forma alguma, porque 5.0 X8 é equivalente a X16 4.0, que é a largura muito bem suportada hoje em dia pelas placas. Ela informa que ela tem 8 portas SATAs, tem um M2 Gen 5 X4 para SSDs mais rápidos e 2 M2 para você utilizar ali no formato tradicional Gen 4 e também no formato SATA, M2 SATA, né? Tem conexão Thunderbolt 4, USB 4, tem muitas coisas modernas, por exemplo, rede de 2.5 gigabits e conexão Wi-Fi AX, que é o Wi-Fi 6E já mais moderna, né? Isso que, na verdade não é exatamente uma novidade, porque isso já existia há um certo tempo, mas nós temos uma placa extremamente bonita, com design ali dourado na parte de trás, com LEDs, e eu fico imaginando, cara, o dia que eles vão fazer uma Taishi que vai rodar a engrenagenzinha de verdade, cara. Eu fiquei esperando isso na X570, não veio. Será que vai ser nessa que a engrenagenzinha vai rodar? Cara, imagina um case mod com essa placa, ficaria sensacional, não é? E pessoal, vamos falar de coisa boa, preço de placa de vídeo está despencando. Eu fiz um vídeo ontem aqui sobre isso, se você quiser assistir, está aparecendo aqui. Eu explico o que está acontecendo no mercado hoje para os preços caírem. Não é só um motivo, a mineração acabou. Não, não é só isso, tem outras coisas por trás. Então, acompanhe esse vídeo aqui. Isso está acontecendo não só lá fora, mas no Brasil também. Aqui eu trago um relatório de países da Europa, que é um relatório que já acompanha há muito tempo. A gente vê que teve aquele aumento de preço bastante absurdo lá em maio, quando o Ethereum bateu a sua máxima histórica ali, né? Então eles fazem justamente essa correlação com o preço do Ethereum, tá? E a gente veio acompanhando, então, o aumento no estoque das placas. A partir ali de mais ou menos setembro começou a aumentar o estoque, ao mesmo tempo que o Ethereum começou a cair. Então as curvas se inverteram. A situação que nós temos hoje, pessoal, é
As placas de vídeo que antes chegaram a custar 318% acima do preço anunciado, que é surreal, hoje, pessoal, Nvidia apenas 2% acima do preço anunciado. A AMD abaixo do preço anunciado, é isso mesmo. A AMD fala um preço, nas lojas lá está menos do que a AMD está falando. Então eles estão aqui mostrando 8% abaixo do preço anunciado. A tendência é que isso continue caindo, que a própria Nvidia também acabe trazendo promoções que façam com que o preço fique mais interessante, porque nós estamos vivendo num momento onde a demanda caiu, na mineração principalmente, que era um fator que estava fazendo com que muitas placas fossem vendidas, e estamos às vésperas de lançamento. Então quando chega aí umas RTX 4000, as RX 7000, a gente espera placas mais rápidas, e isso faz com que eles queiram limpar o estoque de placas antigas, né? Isso acaba atrapalhando, até porque está vindo uma enxurrada de placas usadas, e nós já vamos falar sobre isso. Isso também atrapalha muito o preço das placas novas, por isso que eles querem jogar isso logo fora, ok? Galera, vamos falar sobre a A380. Eu comentei em resumões passados que a Intel lançou essa placa e já tem um parceiro lá na China que fez um modelo customizado dela. Por enquanto é uma placa exclusiva para o mercado chinês. Então nós temos aqui o modelo da Gunir, acho que é Gunir que fala A380 Photon, né? E é uma placa que agora foi efetivamente testada, e a gente esperava que essa placa iria entregar um nível de performance próximo a uma 6400, afinal essa é a proposta dela de preço e performance, mas os testes mostram algo diferente. Em testes sintéticos, pessoal, 3D Mark Port Royal, a placa faz bem mais que uma 6400, caramba, cara, surpreendeu, não ia ser o nível dela, não, ela bateu ela. Já no 3D Mark Time Spy, ela ficou acima ainda, mas já não foi com uma diferença menor em relação a 3050, né? Ela ficou acima de uma 1650, supostamente ela nem iria competir com essa placa. Então você fala assim, cara, surpreendeu a placa é boa, mas ninguém vai jogar benchmark, né? A não ser o meu amigo Gabriel Ferraz, que, cara, o Game of the Year dele é o 3D Mark, cara. Mas e jogos, galera? Jogos, o negócio não foi bem assim, cara. Essa A380, ela ficou atrás da 6400, que é a placa mais básica que a AMD oferece hoje com a RDNA 2 para desktop. E tem cenários que a diferença é grande, cara. Chega ali a 20 e tantos por cento, às vezes 10%, 12%. Ou seja, cara, ela na verdade veio mais lenta que a 6400. Tá? Então, teste sintético para a gente não importa muito aqui, e sim focando em jogos. E também existem informações que o preço lá na China já está maior que o 6400 também. Então, ela veio pior e mais cara, tudo bem, tem 6 GB de VRAM, tem um diferencial, também não é capada no PCI Express até onde se sabe, né? Então é um diferencial para quem vai usar uma plataforma 3.0, mas não se anime muito, porque parece que vai... Parece não, surgiu uma especificação aí que de repente pode atrapalhar um pouco os seus planos com o Intel. Mas vamos falar sobre um outro assunto, pessoal, que é relacionado a essa placa com o CPU AMD. Parece que os testes, quando você usa um CPU AMD, é um pouco inferior, cara. Aqui nesse teste que eu mostrei para vocês, o cara tinha usado um i5 12400, um hardware legal, um CPU legal. E com o CPU AMD tem um teste aqui com 5600, que é um CPU bacana, ele é um pouquinho inferior a um 12400, mas não é grande coisa, assim. E cara, aparentemente você teve uma diferença de performance ali de até 15% em relação ao teste com o i5. Isso foi muito bizarro para mim, cara, porque o 5600 não é um CPU ruim. Então tem algo ali que está prejudicando a performance quando você não usa um CPU Intel, né? Placa de vídeo Intel com CPU Intel funcionando melhor. Enfim, esses testes foram divulgados em algumas redes sociais chinesas, acaba não dando tanta credibilidade assim, não que eu queira desclassificar os resultados, não é isso. A gente espera ver em grandes portais como TechPowerUp, né? Enfim, de repente eu tiver a chance de trazer os meus próprios testes aqui para vocês, né? Não sei se isso for possível no futuro, mas a gente espera para ver uma resposta da Intel acerca disso, porque pode ser um problema de driver, cara. Afinal, você não vai querer usar só com CPU Intel, de repente você vai querer usar com CPU AMD também, né? E aí a performance ficou meio estranha. Olha que é uma placa de entrada, né? Acho que você não iria pensar que fosse gargalo isso, porque é uma placa muito fraquinha. Uma outra atualização sobre a A380, a gente lembra que a Intel lançou ela com um chip de 16 GB,
E aí esse chip dessa placa Gunir que foi lançado veio em 15.5, a gente achou estranho porque que eles escaparam a memória. Na verdade a especificação oficial é sim 15.5, a própria Intel atualizou isso no seu site, antes estava 16, agora está 15.5, então parece que eles erraram na ficha técnica, né? Então tem algumas coisas meio estranhas ainda acerca desse lançamento, tá? Pessoal, vocês têm acompanhado o mercado de hardware, como eu falei no começo, o preço de placas de vídeo tem reduzido, um dos motivos é por conta da mineração, que tem diminuído, tem esfriado, assim como eu comentei lá no ano passado que isso iria acontecer, já aconteceu no passado, não seria diferente agora. E nós temos tido notícias de grandes empresas de mineração lá fora vendendo placas aos montes. Eles estão fazendo lives e vendendo várias e várias placas em preços muito interessantes. Por exemplo, a gente vê aqui 3060 Ti por $400, cara. Caramba, né? A placa está no preço legal, cara. Enfim, aliás, entre 300 a $400. E de repente você acha uma placa aqui no Brasil, eu tenho visto muito isso em grupos, cara, 6 meses de placa, o cara comprou há pouco tempo, começou a minerar, viu que não deu bom, tá vendendo a placa, você tem a chance de pegar uma placa às vezes com um precinho legal, ainda com um tempo restante de garantia, mas é a decisão de cada um, até comentei sobre isso no vídeo que eu recomendei para vocês. Então o ponto é, está acontecendo lá fora, e está acontecendo aqui no mercado brasileiro também, e isso com certeza também influencia no preço das novas. Então, de repente, fala assim, cara, eu não ligo para placa usada, eu não quero saber de placa de mineração, mas as placas novas estão sendo impactadas por isso também. E isso faz com que elas caiam para meio que competir contra esse mercado de usados que deve trazer uma enxurrada de placas, assim como aconteceu também em 2018. Pessoal, a gente sabe que a NVIDIA, existem expectativas de aumento de consumo de energia nas próximas placas RTX 4000 e vem a questão, será que vai aumentar também nas Radeon 7000? A AMD falou que as RDNA 3 teria 50% maior performance por watt, mas, eu até falei na época, né? Performance por watt não significa que ela vai ser 50% mais bruta, e sim relacionando com watt. Também não significa que a placa não vai aumentar o consumo de energia. Porque se eles aumentar mais a performance do que o consumo, eles também aumentaram o consumo, mas conseguiram os mesmos 50% de performance por watt. Faz sentido isso, né? Tom's Hardware divulgou um artigo ao entrevistar o Sam Nafziger da AMD, VP Senior, não sei falar o nome do cara aqui. E na entrevista ele perguntou sobre o consumo de energia e o rapaz, se é assim que eu posso dizer, falou que sim, pessoal, pode ser que aumente sim o consumo de energia. Ele falou assim, a demanda por jogos e desempenho está apenas acelerando e ao mesmo tempo a tecnologia de processo está diminuindo drasticamente e a taxa de melhoria não é assim como a gente imagina. Então os níveis de energia vão continuar subindo, presta atenção. Agora nós temos um roteiro, um planejamento de vários anos para melhorar a eficiência energética, mas essa tendência existe, eles querem compensar isso no futuro. Então ele aponta que sim, pessoal, haverá um aumento e isso pode estar relacionado aos concorrentes. Ele dá a entender isso porque a NVIDIA irá aumentar também o consumo de energia pelo que se sabe, ou seja, forçar mais a tampa do desempenho, isso faz com que aumente o consumo e a AMD seria meio que obrigada, entre aspas, a fazer a mesma coisa para poder acompanhar o salto de performance. Mas por enquanto isso aqui ainda não temos os números na mesa para saber o quanto aumentou ou não, temos que esperar um pouco mais, tá, pessoal? O que a gente ainda não sabe também é se a AMD vai utilizar aquele novo conector PCI Express Gen 5, né, 16 pinos, aquele de 12 mais 4, ou os conectores tradicionais de 8 pinos. Se eles aumentassem, eles precisariam colocar 3 conectores de 8 pinos nas suas placas de referência. Vamos falar aqui, pessoal, sobre Raptor Lake, que foi testado, divulgado. Aqui nós temos mais confirmações desses processadores. Apareceu aqui um Core i9 com 8 núcleos e 8 núcleos performance, 16 núcleos de eficiência e, deixa eu confirmar aqui, 32 threads, ou seja, confirmando o que de fato a Intel vai lançar daqui a alguns meses. Nós vamos ter a 13ª geração e em relação à 12ª, a gente vai observar esse aumento nos núcleos de eficiência, além de outras melhorias de overclock relacionadas às suas placas-mãe. Já foi confirmado pela própria Intel que nós teremos o suporte à retrocompatibilidade, então você vai poder colocar um CPU de 12ª em placa mais recente, ou vice-versa, tá? E nós temos aqui mais testes divulgados aqui através do site XP Review,
mostrando que houve ganhos de performance significativos em testes já preliminares, assim por dizer, né? Nós vemos ali no caso, ele pegou um CPU ES, um Endiren Sample, que é um CPU que não está finalizado, o clock dele, desse 9, era de apenas 3.8 GHz, então o clock não é final. E aí ele pegou o 12900K, baixou para 3.8 para meio que comparar clock a clock, faz até sentido fazer assim, né? E ele mostrou que o CPU chega a ser 20% mais rápido, embora os E-cores a mais podem estar impactando nisso. Tem alguns testes ali de ponto flutuante, double precision, que chega a dar 50% mais performance, cara. E em outros cenários ali em single core, ele acaba perdendo para Alder Lake porque provavelmente não é um CPU finalizado, mas temos que aguardar mais testes relacionados a isso, afinal ainda está muito cedo. VideoCard Z conseguiu confirmar uma lista diretamente aqui de um vazamento da ASRock de placas-mãe Z790 e H770 compatíveis com DDR4. Isso faz todo sentido, afinal, 12ª geração tem suporte para DDR4 e DDR5, então as placas da nova geração também precisariam suportar DDR4, afinal, você teria que trocar a memória para trocar a placa-mãe, né? Então, eles manteram esse suporte, então eles mostram várias placas como aquela Taishi, a ProS, a PG Lightning, entre outros modelos mais simples como a Steel Legend, CD4, enfim. A expectativa é que a Intel lance isso nos próximos meses, ali entre setembro e outubro, e ainda não temos informações sobre o quanto essas novas placas trazem de aumento de performance ou diferencial, o que muda em relação às placas Z690 que nós já temos no mercado. Imagino que seja apenas algumas melhorias de chipset, conectores, mas na prática não deve trazer muita diferença não. Vamos aguardar para ver isso aí, né? Vamos falar aqui sobre Fidelity FX Super Resolution, que completou agora um ano desde o seu lançamento. O 2.0 foi lançado recentemente e a AMD está fazendo um anúncio que ele também está entrando em open source, lá naquele site GPU Open. Isso permite que os desenvolvedores adicionem livremente ele aos seus jogos e se unam aos 24 jogos que já anunciaram o suporte, né, sob a licença do MIT. Eles falam que estão liberando o código-fonte completo em C++ e o HLSL por trás. Eles dão um suporte, ajudam os desenvolvedores se assim for necessário. Isso é uma coisa muito legal. Deve impulsionar mais essa tecnologia em relação ao DLSS, na minha opinião, para o futuro. Pessoal, vocês acham o PCI Express 5.0 muito bom? 6.0, algo para o futuro, mas o 7.0 já foi finalizado pelo consórcio PCI SIG, que envolve várias empresas ali, e eles informam que isso irá suportar 128 GB transfers por segundo e até 512 GB por segundo de forma bidirecional x16, cara. O aumento é realmente impressionante. Nathan Brookwood, pesquisador da Insight 64, disse: se nós construirmos, eles virão, ou seja, eles estão criando os padrões e a indústria passa a aceitar. Eles ressaltam que em 2003 o PCI SIG evoluiu para um design serial, começou a melhorar isso, de 3 em 3 anos trazer o dobro de largura de banda, e eles continuam fazendo isso. Se você observar o gráfico, está dobrando justamente a cada 3 anos e aumentando muito em relação ao que a gente tinha ali em PCI Express 3.0, que ainda é a plataforma mais utilizada. Eles ressaltam também que vai haver uma melhora na eficiência energética e vai continuar a compatibilidade com os slots anteriores. Então, se eu tenho uma placa 3.0, eu vou conseguir colocar no slot 4, 5, 6 ou 7.0 sem nenhum problema, e vice-versa também deve acontecer, ok? Vamos falar sobre o preço de memória RAM, que está caindo de acordo com a pesquisa do site TrendForce. Eu já havia falado sobre isso no resumão passado, que o preço de DDR5 estava despencando, que é uma coisa boa para quem pretende comprar uma nova geração de CPUs que estão vindo com DDR5, particularmente os novos Ryzen que só virão com DDR5, isso já foi confirmado pela AMD. De acordo com esse relatório, está ocorrendo por conta de uma demanda mais baixa, então os preços naturalmente acabam caindo. Na parte de PC, eles esperam uma queda de 3 a 8%, servidores de 0 a 5%, então pode não cair, mas eles esperam que caia, se cair, até 5%. Chips mobile, notebooks, de 3 a 8%. Chips de memória pode não cair ou chegar a 5%. E outros módulos, enfim, fica mais ou menos nessa faixa de preço. Então pode ocorrer quedas ainda em 2022, vamos ver se isso vai impactar no consumidor final, no seu bolso, né? Pessoal, vamos falar aqui sobre o campo dos rumores. Então entendo que vai aparecer aqui como algo não confirmado, que no futuro acaba se confirmando porque as fontes são boas, né?
o limite de energia das próximas placas RTX 4000, particularmente ali de uma 4080, pode ser na casa dos 800 watts. Entenda que esse não é o consumo real da placa, é só o limite da placa, o limite da BIOS. Você pode desbloquear até aí, se assim você for querer fazer um overclock, mas o consumo é esperado que seja ali no máximo 600 watts em alguns rumores, outros falam de 450, temos que esperar mais algumas confirmações. De acordo com esses rumores, o limite de alguns chips mobile também poderia aumentar, afinal iriam subir a geração para o Ada Lovelace, que teria naturalmente um aumento de consumo de energia. Em rumores anteriores, fala-se ali que outros chips poderiam ter, por exemplo, AD103 até 450, AD104 até 400 watts, AD106 até 200 watts. Temos que esperar mais confirmações, por enquanto ainda não é nada confirmado. Outro rumor, agora daquele canal Moore's Law is Dead, já divulguei vários vídeos aqui dele, vários rumores sobre ele aqui. Ele está falando que a AMD pode estar trabalhando em um novo CPU, uma nova APU, melhor dizendo, para o Steam Deck, de repente uma versão Pro, uma versão 2.0. O fato é que, ao invés de você ter Zen 2 e RDNA 2 como tem hoje, seria Zen 4, olha como já pulou, né, do Zen 3 para o Zen 4, com RDNA 3, trazendo 4 núcleos, 8 threads, oferecendo 25% pelo menos, ou até 35% mais desempenho por clock. No chip gráfico você teria 50% mais performance, cara, ou seja, o Steam Deck viria parrudo. Será que isso vai aumentar os custos? Talvez, temos que ver. Se for uma versão Pro, com certeza vai ser mais caro. Se for uma versão que vai substituir ele no futuro, talvez não aumente tanto assim. Nós temos aqui, pessoal, um rumor muito interessante. Honestamente, eu acho que foi até um pouco exagerado, mas vamos aguardar. O fato é que estão dizendo que a AMD vai lançar no dia 15 de setembro os seus CPUs Ryzen 7000. Ok, isso já era esperado, essa data, né? Eles falam que a AMD irá lançar o 7950X, 7900X, 7800X e 7600X, ou seja, basicamente igual ela fez com o Zen 3, ela lançou 5600X, 5800X, 5900X, 4 CPUs apenas, e depois iria lançar outros CPUs mais baratos. Mas alguns rumores dizem que a AMD está preocupada se esses CPUs vão conseguir atingir mercados mais de entrada, afinal a gente espera que venham por preços um pouco maiores, né? E aí, esse rumor disse que talvez a AMD possa lançar algumas versões de Zen 4 no AM4. Pô! A AMD lançando mais CPUs no AM4. Zen 4, uma nova arquitetura, cara. Rumor, não tem nada confirmado. Eu acho que é esmola demais, cara. Eu acho que a AMD vai querer lançar tudo no AM5, mas vamos aguardar. A explicação seria justamente isso, que eles não conseguiriam ter CPUs nesse momento de entrada e estão preocupados com o DDR5, que ainda é mais caro que o DDR4. Então dificulta o acesso. A expectativa é que esses CPUs iriam concorrer com chipsets Intel 600, que tem o suporte a DDR4 e PCI Express 4.0. E aí, o que vocês acham, cara? Vai ter Zen 4 em AM4? Olha, eu acho que não. Eu acho que é só um rumor. Mas vamos aguardar. Pessoal, GTX 1630, novela já, né? Mais um capítulo. Essa placa iria ser lançada em maio, depois em junho, foi adiada várias vezes. Segundo o fórum Board Channels, que reúne ali parte de pessoas relacionadas à indústria de produção dessas placas, afirma ali em uma postagem dizendo que a Colorful está trabalhando para essas placas para serem lançadas ainda em junho, precisamente no dia 28. Não vou dizer que isso aqui vai acontecer, porque já foi adiado várias vezes e também é apenas um rumor, mas se isso for verdade, na semana que vem a gente vai ter uma 1630. Vamos ver como ela vai se comportar em relação a uma 6400, uma 6500 XT e agora a A380 da Intel, tá? A expectativa é que o preço seja de $150, que seria em tese menor do que é hoje o preço aí dessas placas que eu mencionei para vocês, e seria uma forma de substituto da 1050 Ti que perdura no mercado desde 2016. Pessoal, encerro por aqui mais um resumão. Muito obrigado pela audiência, um ótimo final de semana para vocês. Mais uma vez, links afiliados, caso você queira comprar alguma coisa, clique nos meus links, você estará me ajudando. Temos também o nosso grupo de promoções para você entrar e receber promoções pontuais, sem spam. Apenas eu estou divulgando algumas coisas ali durante o dia para vocês. Muito obrigado, um grande abraço, valeu, falou, tchau, tchau.